Nosso assunto agora, a mobilidade urbana e também o transporte público estarão entre os principais temas do debate político em 2024 com as eleições municipais. O assunto voltou à tona aqui na cidade de São Paulo com o aumento no metrô e a manutenção da tarifa dos ônibus. Sobre esse cenário, a gente conversa agora com Rafael Calabria, coordenador de mobilidade urbana do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Tudo bem, Rafael? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo aí. Muito obrigado. Bom, inicialmente eu queria te perguntar o seguinte: domingo nós teremos tarifa zero aqui em São Paulo, o primeiro domingo em que isso vai ser implementado em relação aos ônibus da cidade. Você acha que do ponto de vista urbano isso é importante? Porque, claro, o transporte público tem um custo para todos e, aliás, são subsídios muito altos que a prefeitura acaba pagando para as empresas de ônibus. Essa é uma medida positiva ou negativa nessa discussão, já pensando em 2024, sobre as eleições municipais? A gente tem acompanhado, Thiago, várias cidades que vêm adotando a tarifa zero pelo IDEC, com outros parceiros também estudando o tema, pesquisadores. E a medida importante, ela garante um acesso das pessoas de baixa renda das cidades. O uso do transporte aumenta muito nessas cidades. A gente teve relatos até de aumento de arrecadação de impostos pelo aquecimento do comércio nessa cidade e da redução das ausências, das faltas das pessoas nas consultas do SUS. Então, isso acaba afetando até o sistema de saúde positivamente. É uma medida de fato importante. A gente tem que debater com cuidado aqui em São Paulo questões técnicas que podem levar a problemas, como a forma como está sendo contratado o serviço e a interlocução com o metrô e a CPTM. Então, São Paulo, não só pelo tamanho seria viável, mas por complexidades que a cidade tem, precisa de uma atenção especial, mas é uma medida importante para a cidade e precisa ser debatida, ampliada e estudada para se encaminhar. O IDEC acredita que seria possível implementar a tarifa zero durante a semana inteira, todos os dias, em relação aos ônibus, pelo menos? Há possibilidade financeira disso ou não? Possibilidade financeira há. A cidade de São Paulo tem um orçamento robusto. O ideal que a gente tem debatido, inclusive do governo federal, do governo do estado, é buscar algumas fontes específicas para dar um pouco mais de organização a esse financiamento e não ficar só pegando recurso do orçamento municipal. A questão em São Paulo, a questão mais grave é a conexão com o metrô e a CPTM. Porque se você tiver linhas paralelas ao metrô com tarifa zero e o metrô cobrando R$5, que nem vai passar a cobrar no mês que vem, você vai ter pessoas que vão migrar, vão largar o sistema de trilhos, que é um sistema muito mais robusto, com uma capacidade muito maior, e vão acabar migrando para os ônibus, aumentando a lotação dos ônibus. Então, essa falta de diálogo com o metrô, também com a MTU, mas em menor escala, mas principalmente o metrô e a CPTM, é bastante grave, e como a gente viu uma briga entre os gestores, o prefeito e o governador nessa semana, isso é uma sinalização ruim, que pode sim levar a problemas que vão ter que ser endereçados já no domingo, e teriam, obviamente, que ser endereçados se quiser adotar no sábado e nos dias úteis. Rafael, essa não é a primeira vez que o ônibus não sobe na mesma proporção do transporte sobre trilhos, né? Há uma defasagem, muitas vezes isso já aconteceu aqui em São Paulo, mas nos últimos anos as duas tarifas estavam iguais, estavam equilibradas. Mas a gente tem essa questão política em São Paulo que o prefeito resolveu não fazer o reajuste, e esse reajuste deve ser feito só em 2025. Isso é ruim para o sistema? Porque, claro, o transporte sobre trilhos é muito mais caro, né? Uma estrutura muito mais robusta, como você mesmo destacou, do que os ônibus. Mas é bom lembrar também que o Brasil tem a cidade de São Paulo tem a maior frota de ônibus do mundo, né? Então, quando as cidades têm aumentado a tarifa, mesmo em São Paulo, que tem aumentado 20, 30, 40 centavos, historicamente a gente tem visto perda de passageiros. Então, tem pessoas de baixa renda que acabam não conseguindo pagar esse valor ou usam menos, né? Mas tem visto perda de passageiros, só não teve perda de passageiros nos anos que foi segurado, tanto lá em 2013 quanto agora durante a pandemia. Então, agora que a gente vai ver um aumento no metrô com o ônibus sendo segurado, é muito possível que a gente veja uma migração maior do metrô para os ônibus, mesmo nos dias úteis, o que é prejudicial. O ideal é que você tenha uma integração correta, bem feita, né, e adequada, para que cada sistema cumpra o seu serviço, né? O metrô e o trem, uma distância mais longa, maior capacidade, e os ônibus o atendimento local, o atendimento com mais paradas, né? Então, essa desintegração de tarifas, ela é grave. Última vez que isso foi feito, né, tinha muito menos dados disponíveis, foi antes de 2013,
Então agora a gente vai conseguir analisar esse impacto, mas pelo histórico, quando os dois aumentam juntos, eu diria, é possível ver que vai ter uma migração aí desequilibrada, então não é um caminho positivo, não é um caminho correto essa falta de diálogo entre prefeitura e governo do estado. Com o Rafael Calabra, que é o coordenador de mobilidade urbana do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Bom fim de semana, até a próxima. Obrigado, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo.